como viver o evangelho dentro de casa. Como colocar em prática o poder do evangelho, os princípios do evangelho, os valores do evangelho dentro da nossa casa. Alguém disse que o ambiente mais difícil para se viver o evangelho é exatamente dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Por quê? Porque ali nós somos plenamente conhecidos, ali nós somos revelados, ninguém consegue esconder nada da sua família. É ali que nós somos quem somos 100%. E se nós conseguirmos viver o evangelho dentro da nossa casa, no seio da nossa família, então nós ganhamos autoridade, respaldo para pregar, ensinar e viver o evangelho em tudo quanto é lugar. Que evangelho é esse? Que eu vivo na igreja, que eu quero viver fora da igreja, mas que eu não vivo dentro da minha casa. Que palavra de Deus é essa que conserta a vida de todo mundo, mas não conserta o meu relacionamento conjugal? Que evangelho é esse que é bênção para todas as pessoas, em todas as circunstâncias, mas não está abençoando a minha família? Querido, querida, o primeiro desafio nosso como cristão nesse mundo é viver o evangelho dentro da nossa própria casa. É praticar a Bíblia no seio da nossa própria família. Então, eu vou pedir que você comece a projetar aqui para mim o primeiro slide, de colar isso na tela de projeção. Hoje nós vamos falar sobre isso, como viver o Evangelho dentro da nossa própria casa. E eu coloquei um subtítulo aqui, ó, resgatando a mutualidade bíblica na família. Eu e você, vivendo o Evangelho dentro de casa. Estou falando do relacionamento marido e mulher, estou falando do relacionamento pais e filhos, estou falando do relacionamento entre os irmãos, de todos esses relacionamentos que se cruzam debaixo do teto da nossa casa. Às vezes a pessoa que não vive conosco acha que nós somos santos, que nós somos perfeitos, acham que nós praticamos toda a palavra de Deus, mas quando elas entram na nossa casa e convivem conosco 1, 2, 3, 10, 20 dias, elas vão ver que as coisas não são bem assim. Mas, meus irmãos, as coisas precisam ser assim. Nós somos as mesmas pessoas dentro e fora de casa. Não pode haver diferença entre você no seu trabalho, na igreja, nos seus relacionamentos e na sua própria casa. O evangelho precisa funcionar no seio da nossa família. A primeira pergunta que eu trago para vocês hoje é esta: o evangelho está sendo vivido na sua casa, na sua plenitude? Você está conseguindo obedecer a palavra de Jesus na sua casa? Então, hoje a gente vai caminhar nessa direção, e a minha proposta é que a gente olhe para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, meus irmãos, nos traz as parábolas. São 3 parábolas. Os irmãos entendem bem, parábolas foram histórias criadas por Jesus e contadas por Jesus para que ele pudesse ensinar as verdades espirituais para os seus discípulos e para o povo que o seguia, querendo ouvir a palavra de Deus. Em Lucas 15, nós temos 3 parábolas. E quando nós olhamos para esse capítulo, nós vemos ali a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas em Lucas 15. Cada uma dessas parábolas está sendo contada ali, e Jesus primeiro começa com a parábola da ovelha perdida. Eu não preciso ler o texto, você conhece muito bem. Aquele homem tinha 100 ovelhas, e quando ele foi conferir, faltou uma ovelha, uma tinha se perdido. E a Bíblia diz que ele guarda as 99 no aprisco e vai à procura daquela ovelha que se perdeu, até encontrá-la. E quando a encontra, coloca no seu ombro, cheio de alegria, e volta e festeja, porque achou a ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da moeda perdida, ou a parábola da dracma perdida. Aquela mulher tinha 10 moedas, sentiu falta de uma. Ela não gostou daquilo. Ela disse: não, eu vou achar a moeda que está perdida. E dentro da casa dela a moeda se perdeu. E ela procura até encontrar. E quando encontra, chama as vizinhas e dá uma festa na sua casa porque encontrou a moeda perdida. A terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Aquele homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse, pai, eu não quero mais viver com você. Antecipa aí a herança, deixa eu ver a minha vida, eu quero ganhar o mundo, eu quero realizar os meus projetos. O pai chama os filhos, divide a sua herança, aquele filho sai, vive uma vida de sofrimento, porque depois que o dinheiro acabam os amigos, acabam as oportunidades, ele vai parar num chiqueiro, cuidando de porcos, passando fome. Lembra-se do pai, lá na casa do meu pai, até os empregados têm comida em abundância, eu estou aqui, eu sou filho, estou morrendo de fome. Ele ensaia um discurso, volta para casa, o pai o recebe com um abraço, com um beijo. Manda matar o novilho cevado e dá uma grande festa. E a frase do pai entra para a história. Este meu filho tinha se perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Essas 3 parábolas. Meus irmãos, essas 3 parábolas de Lucas, capítulo 15, começam um raciocínio que vai ter o seu ápice lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, onde o texto diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele começa em Lucas 15 contando essas parábolas. A ovelha estava perdida, a moeda se perdeu, aquele filho mais novo se perdeu no mundo, para falar sobre a missão dele, a sua missão no mundo. Ele era o Filho do Homem, o Salvador da humanidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Lá em Lucas 19 nós temos esse desfecho, essa conclusão disso que começa a ser ensinado em Lucas capítulo 15. Mas, meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão sobre como vamos estudar Lucas capítulo 15. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. É muito importante o que nós vamos tratar aqui nesta hora. É muito relevante. Vai fazer, em nome de Jesus, vai fazer diferença na sua vida e na vida da sua família. Você tem que atentar aqui o que está acontecendo. Jesus está a falar sobre a sua missão, a missão do Filho do Homem, buscar e salvar o perdido. Quem aqui era perdido e foi salvo, encontrado, levante a mão e dê um glória a Deus. A missão do Filho do Homem. Mas nós temos que decidir qual é a maneira correta de interpretar Lucas 15. E para a gente fazer esse exercício, meus irmãos, nós temos que recorrer a esse homem aqui. Esse homem foi um artista plástico do século XIX, Pierre Serran. Ele desenvolveu uma técnica de pintura que os irmãos já devem ter tido contato com ela em algum tipo de exposição, algum tipo de galeria, algum tipo de resultado da sua obra que chegou à sua mão. Ele desenvolveu a técnica do pontilhismo. Sabe o que é essa técnica? Essa técnica consistia em lançar gotículas de tintas na tela. E o artista vai lançando e jogando aquelas gotas de tinta na tela e vai enchendo aquela tela de gotículas de tinta. Esse é o pontilhismo. E o interessante é que quando você olha aquela tela de perto, você não consegue entender nada. É só um monte de gotas de tinta jogada naquela tela. Mas quando você se afasta da tela, quando você se distancia da tela, aí você enxerga um quadro muito lindo. Mas para você enxergar o quadro lindo, você vai precisar se afastar da tela. Quanto mais você se aproxima, menos você entende, menos você enxerga, e quanto mais você se distancia, mais você percebe, mais você enxerga, mais você entende. Este é o pontilhismo. Meus irmãos, a hermenêutica pontilhista, a interpretação pontilhista, nos ensina o seguinte: há textos bíblicos que, para entendê-los, você precisa se aproximar muito deles. Às vezes até palavra por palavra, frase por frase, expressão por expressão, mas há textos bíblicos que, para você entendê-los, você precisa se distanciar deles e olhar mais panoramicamente, aumentar o seu foco de visão para enxergar mais distante. Às vezes o intérprete precisa se aproximar lá no detalhe do texto, e às vezes ele precisa se distanciar um pouco do texto para enxergar melhor.
Lucas capítulo 15 implica e exige de nós esse afastamento do texto. Não podemos olhar apenas parábola por parábola, mas temos que enxergar a construção de uma só grande parábola composta de 3 episódios diferentes. Porque quando você olha cada parábola isoladamente, você percebe alguns problemas. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Esse homem tinha 100 ovelhas, mas quem era ele? Ele era casado? Tinha filhos? Como era a sua família? Nós não conseguimos entender todo o contexto desse homem olhando só a parábola que ele protagoniza, a parábola da ovelha perdida. Quando olhamos a parábola da moeda perdida, lá está aquela mulher dentro de casa procurando a sua moeda, mas quem era ela? Onde está o seu marido? Tinha filhos? Se ela estava dentro de casa e se tinha 10 moedas, ela era uma mulher casada. Mas onde estavam os seus filhos? Onde está a sua família? Quando olhamos bem de perto a parábola da moeda perdida, nós temos essa situação para resolver. E quando olhamos a terceira parábola, a parábola do filho pródigo, que fala que um homem tinha 2 filhos, ele teve esses 2 filhos com quem? Cadê essa mulher? Onde está a mãe desses filhos? Qual foi a sua participação nessa história toda? Então, parece que na primeira, na segunda e na terceira parábolas, a família está fragmentada. Mas quando nós nos afastamos do texto e olhamos englobadamente esses 3 episódios como sendo episódios de uma só história, as coisas ficam um pouco mais claras, porque na parábola da ovelha perdida nós temos em destaque o homem, o marido, mas na parábola da moeda perdida está em destaque a mulher, a esposa, e na parábola do filho pródigo estão em destaque os filhos. Então nós temos aqui uma família completa. Lá estava o homem trabalhando, cuidando das ovelhas. Lá estava a mulher cuidando da casa, arrumando as coisas, providenciando a gestão do lar. E lá estavam os filhos, ajudando os pais no trabalho deles. Aqui está uma grande família, a família de Lucas, capítulo 15. E, meus irmãos, esse foco é muito interessante porque quando Jesus vai dizer em Lucas 19, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ele não tinha em mente uma ovelha, uma moeda ou 2 filhos, ele tinha em mente uma família. E é por isso que quando abrimos Lucas 19, Jesus está chegando numa cidade. Um homem baixinho sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus passa debaixo daquela árvore, olha para cima e diz: desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. E em Lucas 19, é dentro de uma casa, no contexto de uma família, que ele, Jesus, a boa nova, Jesus é o evangelho, Jesus é a boa nova. Então em Lucas 19, o evangelho entrou dentro de casa. E quando ele entra dentro de casa, o evangelho transforma, o evangelho cura, o evangelho liberta. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu reconhece os seus erros, pecados, se arrepende, pede perdão, se prostra diante de Jesus, e Jesus declara: hoje veio salvação a esta casa. E Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O evangelho dentro de casa. O evangelho dentro da minha casa. O evangelho dentro da sua casa. Satanás tem trabalhado para convencer as pessoas que o que acontece dentro de casa não interessa, o que acontece dentro de casa não tem nada a ver, o importante é da porta para fora. Mas a palavra de Deus nos diz que o importante é da porta de casa para dentro. Porque é ali o nosso primeiro campo missionário. É ali o primeiro ambiente que está a testar a nossa fidelidade a Deus. E é ali que Jesus deseja entrar
e provocar mudanças e transformações. Eu venho aqui hoje para dizer que Jesus quer provocar mudanças e transformações na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua casa. Mas a pergunta é: como, então, viver o Evangelho dentro de casa? Como que Lucas capítulo 15, com essa história desta família, deste homem que trabalhava com as ovelhas, dessa mulher que cuidava da sua casa, desses filhos que estavam ali lidando com os dramas da juventude. Como viver o Evangelho dentro de casa? Essa é a nossa pergunta. Como que Lucas 15 vai nos ajudar a praticar os princípios e os valores do Evangelho dentro da nossa própria casa, no seio da nossa família, dentro da nossa própria residência? Como viver? Agora que nós nos afastamos do texto bíblico e olhamos Lucas 15 panoramicamente e enxergamos a família, agora nós vamos para cada episódio e vamos aprender como viver o Evangelho dentro de casa. Então acompanhe comigo. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. O que está acontecendo ali nessa parábola, meus irmãos? O homem tinha 100 ovelhas. E quando ele dá falta de uma ovelha, ele coloca aquelas 99 no aprisco e diz: olha, eu preciso que vocês fiquem aqui e vocês estão protegidos aqui, porque agora eu tenho uma prioridade. Agora eu tenho a necessidade de estabelecer uma prioridade. Fala comigo assim: prioridade. Ele tinha 100 ovelhas, deu falta de uma. E quando ele percebe que uma das suas ovelhas estava perdida, a prioridade agora não são aquelas 99 ovelhas, a prioridade agora é aquela ovelha perdida. E ele deixa aquelas 99 no aprisco e vai à procura daquela ovelha perdida. E ele procura até encontrá-la. E quando a encontra, fica feliz, porque ele só a encontrou porque estabeleceu uma prioridade. Para o Evangelho ser vivido dentro de casa, eu tenho que ter a capacidade de perceber quem é a minha prioridade. Eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo meus pais, eu amo meus irmãos, mas em cada momento um deles vai ser a prioridade. Às vezes a prioridade é por causa de uma enfermidade. Um ficou doente. Quando eu pastoreava lá no Mato Grosso, a minha filhinha, muito novinha, criancinha, bebezinho, ficou doente, muito doente. E naquele período que ela estava com aquela doença grávida, ela foi a nossa prioridade. Prioridade de oração, prioridade de atenção, prioridade de investimento, prioridade de vida. Para o Evangelho ser vivido dentro da minha casa, eu não posso olhar todo mundo igual todo tempo, porque a cada tempo um tem uma necessidade específica e eu preciso perceber essa necessidade e estabelecer prioridade. A prioridade hoje é uma pessoa da minha casa, amanhã será outra pessoa. E o tempo todo o Evangelho me ensina a não olhar a minha família como um bloco de pessoas que está ali do lado, mas olhar e enxergar cada pessoa da minha casa. E a pergunta que eu faço para você é: hoje, neste tempo que se chama agora, quem é a prioridade na sua família? Quem é a prioridade na sua casa? Quem precisa mais da sua atenção? Quem precisa mais do seu tempo? Quem precisa mais do seu investimento? Quem precisa mais da sua ajuda? Quem precisa mais do seu socorro? Quem precisa mais da sua palavra? Quem precisa mais dos seus ouvidos? Quem precisa mais de você? Quem é a sua prioridade? Ei, você precisa enxergar a prioridade, porque o Evangelho nos ensina a olhar para as pessoas, olhar o coração delas e perceber o que se passa no coração delas. Às vezes a prioridade é o cônjuge, às vezes o filho, às vezes o pai, às vezes o irmão. E eu preciso levantar de manhã, Senhor, nesse tempo, quem precisa muito de Ti, Senhor, nessa casa, é a minha mãe. Cuida dela, restaura a sua saúde. E a família se mobiliza na direção daquela pessoa que é a prioridade. Será que tem alguém sofrendo na sua família e você não percebeu ainda que essa pessoa hoje é a prioridade?
Às vezes, na nossa família, a prioridade nem está debaixo do nosso teto, nem vive na nossa casa. Às vezes vive lá no Brasil, lá em outro país. Não importa a geografia, ela é a prioridade. E é para ela que você tem que dirigir o seu coração, a sua atenção. Aquele homem tinha 100 ovelhas, ele coloca as 99 no aprisco e diz assim, olha, aqui tem 99, mas não é o número, não é a quantidade, a prioridade é aquela que está perdida. Aquela que está sofrendo, aquela que está à deriva, aquela que pode ser a qualquer momento sofrer um acidente, aquela que pode ser capturada por um animal mais forte, aquela que pode estar presa em algum lugar, que pode passar fome, ter sede, ela é a prioridade. E se ela é a prioridade, com licença 99, eu vou em busca daquela. Eu venho aqui nesta hora para dizer para você que há alguém na sua família que hoje é a prioridade e precisa de você. O Evangelho, para ser vivido dentro de casa, requer a percepção da minha prioridade. E é isso que, quando eu olho de perto o primeiro episódio da história dessa família, a parábola da ovelha perdida, é isso que eu enxergo. Eu preciso ter a capacidade de perceber a prioridade. Pastor, eu amo todo mundo igual na minha casa. Sei disso. Eu gosto de todo mundo na minha casa. Sei disso também. Todo mundo é importante na minha casa. Correto? Mas em cada tempo, uma das pessoas que você ama, uma das pessoas que é importante, requer a sua atenção especial. Hoje ela é a sua prioridade. Quem é a prioridade? Olha, você não pode sair daqui hoje sem que o Espírito Santo diga para você no fundo do seu coração quem é a prioridade na sua família. Agora vamos nos aproximar um pouco da segunda parábola. É a parábola da moeda perdida. Aquela mulher tinha 10 moedas. Deu falta de uma moeda. Ela podia dizer, olha, mas eu ainda tenho 9. É um bom número de moedas. Que pena, perdi uma moeda, mas eu só perdi uma. Mas ela não faz isso. Ela diz, eu tenho 10. E se eu perdi uma aqui em casa, eu vou achar. Eu não quero ficar com 9, porque eu tenho 10. Eu não vou abrir mão de uma, porque eu tenho 10. Olha, não foi fácil juntar essas 10? Eu não vou abrir mão dessa moeda. Eu tenho que encontrá-la. E ao invés de se acomodar a um novo desenho, onde o seu tesouro passaria a ser constituído de 9 moedas, ela rejeita essa hipótese, ela rejeita essa ideia, e ela diz assim, olha, eu tenho que achar essa moeda. E o texto vai dizer que para achar a moeda, ela faz 3 coisas. Primeiro, ela acende a luz da casa. Depois, ela vai fazer uma faxina na casa. E depois, ela vai procurar obstinada até encontrar aquela moeda. E quando essa mulher acende a luz e começa a varrer a casa e coloca no coração um desejo de não parar de procurar até encontrar, nesta hora, ela mostra para nós uma ação intencional. O Evangelho, para ser vivido dentro de casa, vai requerer intencionalidade. Fale comigo assim, ó, intencionalidade. Fale isso. Fale comigo assim, intencionalidade. Na parábola da ovelha perdida, a ideia foi prioridade. Mas agora a ideia é de intencionalidade. O que é isso? Eu tenho que agir. Eu não posso ficar só lamentando a moeda perdida. Eu tenho que sair da minha acomodação, eu tenho que sair da minha zona de conforto, e eu tenho que agora procurar, eu tenho que agora varrer a casa, eu tenho que acender essa luz, e eu não vou parar de procurar até que eu encontre. Isto é intencionalidade. Não basta dizer, meu filho está precisando de mim. Não, você tem que ir ajudar, ir sacrificar-se, ir dar a sua vida. Não basta dizer, que pena, estou vivendo isso lá em casa. Não, não é para você murmurar, não é para você lamentar, não é para você se queixar, é para você agir. Isso requer intencionalidade, desejo de agir, vontade de fazer algo. Quem é intencional pergunta, o que eu posso fazer? Porque quando eu souber o que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu posso orar, então eu vou orar.
Ah, eu posso aconselhar, então eu vou aconselhar. Ah, eu posso doar, então eu vou doar. Ah, eu posso carregar o fardo, então eu vou carregar. Ah, eu posso me sacrificar, então eu vou me sacrificar. Porque eu vou agir. Se Deus tem um projeto na minha família que depende da minha ação, eu vou agir. O nome disso é intencionalidade. Viver o evangelho dentro de casa significa ser intencional. Você não é um assistente da sua família. Você não está assistindo a história da sua casa. Você está vivendo essa história. E Deus conta com você na sua casa. Deus conta com você na sua família. Deus conta com você na vida do seu cônjuge, na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos, na vida dos seus irmãos. Deus conta com você. Levante-se, seja intencional e faça o que estiver ao seu alcance. Não descanse, varra, acenda a luz e vá encontrar. E não desista, e não desista, e não desista. Ei, venho aqui para dizer para você, não desistir da sua família. O Evangelho diz, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus pais, não desista dos seus filhos. Deus vai glorificar o nome dele na sua família. Numa escola nos Estados Unidos, o técnico do time de basquete colocou um edital no mural da escola dizendo assim, estamos recrutando novos atletas para o time de basquete. Se você deseja fazer parte do nosso time, venha fazer o teste no dia tal, tantas horas, no ginásio da escola. Se você for aprovado, você vai ter uma bolsa de estudos. E tinha um aluno que leu aquele edital, opa, aqui está a minha oportunidade, eu vou entrar para o time de basquete. Mas era um aluno bem baixinho. Ele não tinha estatura, ele não tinha altura. E no dia do teste, lá estava ele para fazer o teste no ginásio. E o técnico perguntou, e você, o que está fazendo aqui? Ah, eu vim fazer o teste. Que teste? Ué, para entrar para o time de basquete. Você entrar no time de basquete? Você não tem altura para isso. Você não tem estatura física para isso. Mas ele disse, mas senhor, o senhor pregou um edital lá no mural, dizendo que quem deseja fazer parte do time venha fazer o teste. O senhor não disse, quem tem tanta altura venha fazer o teste? O senhor não escreveu isso naquele edital. Escreveu? É, eu não escrevi. Então, eu desejo fazer parte do time e eu estou aqui para fazer o teste. Então, tá bom. O teste era assim. Tinha uma coluna de madeira. E em determinada altura, um prego. O aluno recebia um martelo. Ele tinha que correr, saltar e acertar o prego com o martelo. Ele disse, olha, cada aluno tem 3 chances para acertar o prego. Entregou o martelo na mão do baixinho. E o baixinho tomou distância, bastante distância, olhou aquele prego, correu e saltou e pumba! Mas o martelo bateu bem abaixo do prego. Ele olhou e falou para o técnico, segunda chance. Ele deu uma distância maior, meus irmãos. Ele pegou o martelo com mais raiva. E ele foi, e saltou muito alto, e bateu bem mais alto do que a primeira, mas ainda abaixo do prego. E o técnico disse, querido, você tem mais uma chance. Ah, meus irmãos, agora ele se distanciou muito mesmo. E agora ele olhou para aquele martelo e falou assim, me ajuda, martelo, me ajuda. E ele falou, tem que acertar, é a última chance minha, eu tenho que acertar. Ele foi, correu. Mas, irmãos, na hora que ele foi saltar, as pernas dele se atrapalharam uma na outra, e ele caiu, bateu com a cara naquela madeira, sangrou o nariz dele, ele caiu no chão, todo ensanguentado, triste. E ele olha para o técnico, levanta, sabe, limpando o sangue do nariz, e vira para o técnico e fala assim, técnico, você poderia me dar mais uma chance? E o técnico deu um sorriso. Tá bom, eu te dou mais uma chance. Vai lá. E diz a história que eu li, que aquele jovem, limpando o sangue do nariz, reuniu forças, todas as que ele podia. E ele
correu e deu um impulso com forças que ninguém imagina de onde ele tirou e saltou. E ele bateu com tanta força naquele prego que afundou o prego naquela madeira. E ele, quando bate os pés no chão da quadra, ele está agora herói, vitorioso. Ele se arruma, ainda limpando o sangue da cara, e vai lá para o técnico e fala assim: e aí? Eu estou no seu time? E o técnico disse: sim, você entrou para o meu time, garoto. Desde a hora em que você esborrachou a sua cara naquela parede. E ao invés de ir embora chorando dessa quadra, você foi até mim e pediu mais uma chance. Nesta hora, você entrou para o meu time. Porque eu não quero no meu time gente que salte alto. Eu não quero no meu time gente forte. Eu quero no meu time gente que nunca desiste. É isso que eu quero no meu time. Sabe, meus irmãos, aquela mulher diz assim: eu vou ser intencional. Eu não sei onde está essa moeda, mas eu vou varrer essa casa. E eu vou entrar em cada canto dessa casa. Onde tiver a possibilidade da minha vassoura alcançar, eu vou varrer. E eu vou colocar essa luz aqui. Não importa se é de manhã, de tarde, de noite. Eu vou manter essa luz aqui. E eu só vou parar de procurar quando eu encontrar essa moeda. Eu não vou desistir. Uma coisa interessante nessa parábola é que moeda reflete algo de valor. E às vezes, coisas valorosas são perdidas dentro de casa. Às vezes se perde o respeito, o carinho, o afeto, a comunicação, o desejo, o amor, o interesse pelo outro, a valorização do que o outro é e faz. Coisas preciosas, às vezes, são perdidas dentro da nossa casa. E o Evangelho, quando entra na nossa casa, nos capacita a encontrar os valores que foram perdidos, meus irmãos. Se na primeira parábola da ovelha perdida, a pergunta foi: quem é a prioridade na sua casa? A pergunta agora é: quais são os valores que se perderam na sua família? O que deixou de acontecer na sua casa? Deixou de ter carinho? Deixou de ter comunicação? Deixou de ter afeto? Deixou de ter romantismo? Deixou de ter submissão? Deixou de ter serviço com alegria? Deixou de servir uns aos outros? Deixou de ter cuidado? Deixou de sorrir? Deixou de conversar? Deixou de ter alegria? Eu não sei o que se perdeu na sua família, mas eu sei que quando o Evangelho entra dentro de casa, aquilo que foi perdido é encontrado. Jesus abençoe. Guarde o seu coração. Prioridade e intencionalidade. Na terceira parábola é a parábola do filho pródigo. É uma parábola tremenda. Talvez uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Aquele garoto disse para o pai: olha, pai, quando o senhor morrer, eu vou ficar com um pedaço da herança, então me antecipa logo esse pedaço aí. O pai não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. O pai podia desertar o filho, deserdá-lo, mas a Bíblia diz que o pai chama os filhos e divide a herança, entrega a parte do filho. O filho sai, vai para um país distante, Lucas capítulo 15. A Bíblia diz que ele começa a desperdiçar o seu dinheiro, vivendo uma vida dissoluta. E aquele lugar onde escolheu estar passa por um período de recessão, fome, desemprego. E agora ele põe a mão no bolso, não tem mais dinheiro. E interessante que quando o dinheiro não está mais no bolso, os amigos não estão mais ao redor. Ele não tem mais amigos. Ele precisa trabalhar. O único emprego que ele encontra é cuidar de porcos no chiqueiro. Talvez na cultura judaica o emprego mais humilhante, ficar junto do porco. E há uma expressão na Bíblia que faz a gente ter muita pena dele, que diz que ele desejava comer a comida que davam para os porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ele não podia comer nem a comida dos porcos. Cheirando porco, convivendo com porco, se sujando com porco, mas o porco tinha o que comer e ele não tinha o que comer. Ele se lembra do pai?
Ele fala, eu não sou digno de voltar como um filho, e meu pai já me deu a herança, eu vou pedir um emprego para ele, porque lá na casa do meu pai, até os empregados têm comida. E tem muita comida, comida em abundância, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei o que eu vou fazer um discurso. E ele escreve um discurso bonito no coração dele, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele vem ensaiando aquilo na estrada. A Bíblia diz que o pai o enxerga de longe, trôpego. O pai o identifica. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o pai vai ao encontro dele e o abraça e o beija. Manda os empregados colocar uma sandália no pé dele, um anel no dedo dele. Você está sendo recebido aqui em casa e ele ensaia o discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, pode parar de falar. Você é filho. E o pai o recebe, meus irmãos, de braços abertos, com perdão. Quando o evangelho entra dentro de casa, eu preciso praticar o perdão. Aquele garoto mal cheiroso, sujo, maltrapilho, recebeu do pai beijo, abraço e festa. Perdoado! Você está perdoado! Você tem sandália nos pés, anel no dedo. O escravo andava descalço, mas o filho andava calçado. Coloque a sandália no pé dele. O anel era a linhagem, é a autoridade. Autoridade no dedo dele. Matem um novilho cevado. Vamos dar uma festa aqui. Meu filho estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Vamos cantar, vamos dançar. Vamos pegar uma lasca desse cordeiro assado aqui e vamos comer. O filho mais velho está chegando de casa, vê aquele barulho, dança, música, pergunta o que houve ali. Um empregado disse, o irmão voltou, cara. E seu pai ficou tão feliz porque o recebeu com saúde, que mandou matar o novilho cevado e deu uma festa. Vamos lá, vamos participar. Eles não vão entrar, não. Me recuso a entrar. O pai sai para falar com ele. O que houve, filhão? Eu te sirvo a vida inteira. Nunca você me deu um cabrito aí para eu me alegar com meus amigos. Vindo esse teu filho que gastou o dinheiro dele, que do senhor com as meretrizes, o senhor manda matar o novilho cevado. E o pai olha para o filho e fala, você não está entendendo nada? Eu não dei nada para ele só. Eu dei a parte dele e dei a sua parte. E sabe, meu filho, tudo que é meu aqui é teu. Sabe, filho? Eu vou te dizer uma verdade. Não era eu que tinha que te dar um cabrito. Tudo aqui é teu. Se eu quisesse um cabrito, eu que tinha que pedir para você. Porque tudo aqui é teu. Tudo que é meu é teu. Sabe? O irmão não conseguia perdoar o outro irmão. E não conseguia perdoar o pai por ter perdoado o irmão. Mas o pai perdoou o filho. Sabe por quê? Porque aquele garoto impetuoso, aquele garoto audacioso que saiu de casa foi tocado, transformado por sua experiência e volta humilde para casa. E volta disposto até a ser servo. E o pai que o abraça e o beija, agora é um novo filho, um filho transformado, uma nova vida, e nós temos que dar festa, porque agora é uma nova vida. Perdão. Se na primeira parábola o desafio é prioridade, e a pergunta é quem é a prioridade na sua família? Se na segunda parábola o foco é intencionalidade, e a pergunta é o que você tem que fazer pela sua família? Na terceira parábola, o foco é o perdão e a pergunta é quem você tem que perdoar na sua família? Ou para quem que você precisa pedir perdão na sua família? Ei, você está convivendo com raiz de amargura no coração? Ei, obreiro! Ei, irmão, irmã, pastores, diáconos, presbíteros, missionários! Ei, dirigentes! Vocês estão exercendo o ministério com amargura no coração, com raízes de amargura na alma? Meus irmãos,
Quando eu era garoto, eu gostava de um negócio chamado bolinha de gude. Quem é dessa época aí? Levante a mão para eu não ficar sozinho. Graças a Deus. Amém. E eu gostava de brincar de bolinha de gude. Eu tinha um jarro cheio de bolinha de gude. E eu guardava o meu jarro de bolinha de gude debaixo da cama do meu pai e da minha mãe para meus irmãos não pegarem. Ficava lá debaixo da cama, meu esconderijo. E um dia eu entrei debaixo da cama da minha mãe e do meu pai para pegar o meu jarro de bolinha de gude. E quando eu estou lá embaixo, a minha mãe com a minha tia entram no quarto. E entram no quarto a minha tia dizendo para minha mãe assim: você precisa perdoar o nosso irmão. Quantos anos já se passaram? E a minha mãe dizia: eu não perdoo. É por causa dele que meu filho é quase cego, tem que usar óculos. Meus irmãos, eu usava um óculos fundo de garrafa, sabe? Aquele óculos. Estou sozinho aqui ou quem me lembra desse óculos? Aquele óculos assim, grossão. Só eu que usei? Ninguém mais. Era um óculos, não é só esses óculos modernos, não, meus irmãos. Óculos de grau, quanto mais grau, tinha que ser mais grosso. Eu usava um óculos daquele. E eu tinha uma crise, porque meu pai não usava óculos, minha mãe não usava óculos, meus irmãos não usavam óculos, só eu usava óculos. Eu sofria bullying na escola por causa daquele óculos. Me chamavam de fundo de garrafa. E a minha mãe disse para minha tia, eu lá debaixo da cama assim: é por causa do meu irmão que o Lécio tem que usar esse óculos. Opa, esse assunto me interessa. Eu fiquei quietinho lá debaixo da cama. Onde já se viu, a minha mãe falando com a minha tia, onde já se viu fazer a covardia que ele fez com o Lécio? E ali debaixo da cama, a minha mãe e a minha tia me contaram, sem saber que eu estava lá embaixo, o que acontecia. Minha mãe tinha que trabalhar, meu pai também. E o irmão dela tinha que tomar conta de mim. E minha mãe dizia para ele assim: tome conta do Lécio, mas depois que ele dormir, você pode deixar ele na cama dormindo, pode sair, fazer o que você quiser, que ele não acorda. Então, para eu dormir, ele ia para o quintal e me colocava, segurando os meus olhos, olhando para o sol. E eu ficava olhando para o sol, querendo fechar os olhos, mas ele não deixava até que eu desmaiava. Ele fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, só Deus sabe quantas vezes. E o resultado foi um problema na vista, que me obrigava a usar aquele óculos fundo de garrafa. E agora eu sabia, debaixo da cama da minha mãe e do meu pai, por que meu pai não usava óculos, minha mãe não usava óculos, nenhum dos meus irmãos usava óculos, mas eu tinha que usar óculos. Nasceu um ódio na minha alma do meu tio. Uma raiva do meu tio. Meu tio entrava por aquela porta, eu saía por essa porta. Meu tio chegava, eu dava um jeito de sair. Eu não olhava nos olhos dele, não tinha conversa com ele. Eu o odiava. Ah, meus irmãos, se coincidisse de eu estar dirigindo um carro e meu tio atravessasse a rua, aquele seria o último dia da vida dele. Porque eu tinha ódio dele. Eu era criança. Eu cresci. Eu terminei o ensino médio. O Espírito Santo me chamou para o ministério. Agora eu estou no seminário, 3º ano do curso. Um missionário vai pregar na capela. E ele prega, sabe sobre que assunto? Ele prega sobre perdão. E o Espírito Santo começa a usar aquele missionário. E em algum momento no sermão ele fala assim: se você tem alguém na sua vida para quem você precisa liberar perdão e você não liberou, não entre no ministério com essa raiz de amargura. Libere o perdão. Ele orou por nós. Eu saí daquele culto, fui para o meu quarto, escrevi uma carta para o meu tio. Várias páginas. Contei tudo para ele. Contei o que eu ouvi. Contei o que eu sabia. E disse para ele: mas hoje eu estou liberando perdão para você. Hoje eu estou dizendo que eu te perdoo, e as minhas lágrimas caíam naquelas páginas, e manchavam aquelas páginas. Eu coloquei aquilo no correio. E eu me lembro que quando eu saí com aqueles papéis para comprar um envelope e selo, colocar no correio, meu coração já estava leve. Meus irmãos, não tinha mais ódio na minha alma. Eu não corria mais o risco de entrar para o ministério e ser um pastor com raízes de amargura, porque havia alívio na minha alma. 2 semanas, quase 3 semanas depois, eu estou em sala de aula. Está o meu tio, meu irmão. E quando ele me vê, ele já vem me abraçar.
Ele começa a dizer, Lécio, eu quero que você me perdoe. Eu era um imaturo. Eu era um jovem irresponsável. Eu nunca deveria ter feito aquilo. E ele chorava, eu chorava, e nós ajoelhados ali no saguão do seminário. Ele pedindo perdão, eu liberando perdão. E a cura de Deus acontecendo ali. Ah, meu querido, minha querida, enquanto você não perdoa, aquilo fica preso à sua alma, ao seu coração. O perdão liberta, o perdão abençoa. Dr. Augusto Cury, num dos seus livros, diz, quando acontece o perdão, o maior beneficiado não é o perdoado, mas é quem perdoa. Há alguém na sua família que você precisa perdoar, querido? Talvez seja o seu marido, talvez seja a sua esposa, talvez seja seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu avô, sua avó, sua sogra, seu sobrinho. Há alguém na sua casa para quem você precisa liberar perdão. Quando o evangelho entra dentro de casa, acontece perdão. Sabe o que é o evangelho dentro de casa? É você entender qual é a prioridade a cada dia. É você não ser passivo, mas intencional a cada dia. É a sua família poder de fato contar com você a cada dia. É você liberar perdão ou pedir perdão. Ter a coragem e a humildade suficiente para dizer, me perdoa. Eu te perdoo. Perdão. Quando a gente chega perto da parábola da ovelha perdida, a gente enxerga a questão da prioridade. Quando a gente chega perto da parábola da moeda perdida, a gente enxerga o desafio da intencionalidade. Quando a gente chega perto da parábola do filho pródigo, a gente entende a necessidade do perdão. Mas agora, quando a gente se afasta de novo, sabe? Olha toda aquela família, a gente vê uma coisa interessante. Quando o homem acha a ovelha perdida, ele dá uma festa. Quando a mulher acha a moeda perdida, ela dá uma festa. E quando o filho volta para casa e é perdoado, acontece uma festa, sabe por quê? Porque família é lugar de celebração. Meus irmãos, nós conquistamos as vitórias fora de casa, mas nós as celebramos dentro de casa. Uau! É ali que tem que acontecer a celebração. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, celebração verdadeira, honesta, autêntica, só acontece dentro da nossa casa. Você pode dar uma festa para centenas de pessoas. Vai ter gente ali que nem sabe quem você é. Que só foi para comer um pedaço de bolo. Lá no Brasil ainda tem os penetras ainda que entram. Aqui eu sei que não tem isso. Não, não. Celebração é com quem nos ama. Com quem nos valoriza. Celebração é com quem torce por nós, de verdade. Com quem, quando nos abraça, o abraço é sincero. Quando nos beija, o beijo é verdadeiro. Quando diz parabéns, aquilo é verdadeiro. É ali que tem que acontecer a celebração. Este ano, no aniversário da minha esposa, aconteceu uma coisa interessante. Minha esposa estava passando por um tratamento de saúde, não podia comer quase nada. E as minhas filhas disseram, papai, como é que vai ser a celebração da mamãe? Ela não pode comer bolo, não pode tomar refrigerante, não pode comer salgadinho, não pode nada. Como é que a gente vai fazer uma festa para ela? Eu falei, tem que fazer uma festa. Mas festa com o quê? Ela não pode comer nada, não pode beber nada. Ah, não sei não, se vira aí, tem que ter uma festa. Vai passar aniversário da sua mãe em branco? Não pode de jeito nenhum. Aí a minha filha mais nova descobriu que a minha esposa podia comer gelatina sem açúcar. Aí ela pegou e fez aqueles copinhos de gelatina, sabe, coloridos, colocou um do lado do outro assim, colocou um copinho no meio e a vela em cima. Fez um bolo de gelatina sem açúcar. Foi o bolo mais ridículo que eu já vi em toda a minha vida. E nós nos reunimos ao redor daquele bolo ridículo para cantar o parabéns para minha esposa. Porque não tinha nada a ver com bolo. Não tinha nada a ver com refrigerante. Não tinha nada a ver com salgadinho. Tinha a ver com aquela mulher que era minha esposa e mãe das minhas filhas. Tinha a ver com aquela guerreira
que nós testemunhamos de quem ela é dia a dia. E de repente, meus irmãos, aquele bolo de gelatina foi se transformando no bolo mais lindo, mais extraordinário, porque era verdadeiro, porque era autêntico. Alguma coisa aconteceu na sociedade que nós transferimos para fora de casa as celebrações. Alguma coisa aconteceu na sociedade que as maiores vitórias são celebradas lá no mundo, lá no restaurante, lá no salão, lá nos auditórios, mas quando, na verdade, a celebração verdadeira que faz sentido precisa acontecer dentro da nossa casa. Se você concluiu o seu curso, nós sabemos o preço que você pagou. Se você foi aprovado naquela prova, nós sabemos o quanto você estudou. Se você conseguiu aquela vitória, nós sabemos o quanto você trabalhou. Nós sabemos, nós vivemos, nós vimos, nós testemunhamos. Então nós celebramos. Família é lugar de celebração. Diga comigo assim, celebração. Sabe, na parábola da ovelha perdida, prioridade. Quem é a prioridade na sua casa? Na parábola da moeda perdida, intencionalidade. Ei, levante-se, o que você tem que fazer? Faça o que você tem que fazer. Descruze os braços, saia da zona do conforto e haja. Na parábola do filho pródigo, perdão. Quem que você tem que perdoar? Para quem que você tem que olhar nos olhos e dizer, eu te perdoo? Para quem você tem que escrever uma mensagem? Você está perdoado. Ou então, a quem você tem que dirigir-se humildemente e dizer assim, querido, querida, eu reconheço que naquilo que eu fiz ou falei, eu estava errado. Eu quero o seu perdão. Qual é o grande desafio hoje de celebração na sua casa? O que você tem celebrado com amigos, com colegas, mas não tem celebrado com a sua família? O que está faltando para você resgatar na sua família o ambiente das grandes celebrações? Agora, meus irmãos, quando a gente se afasta um pouco mais do texto, a gente chega em Lucas 19, está o Evangelho, Jesus Cristo, dentro da casa de Zaqueu. O Evangelho entrou na casa dele. Houve arrependimento, houve decisão, houve mudança. Jesus disse, a salvação veio nessa casa. Mas quando a gente se afasta ainda um pouco mais, a gente chega lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, Jesus está dizendo para uma daquelas igrejas, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Comerei com ele e ele comigo. Eu sou o Evangelho. Eu quero entrar na sua casa. É o Evangelho dentro de casa. Meus queridos irmãos, eu venho aqui nessa ocasião para dizer para vocês que Jesus é a boa nova. Jesus é o Evangelho. Mas esse Evangelho não pode ficar acorrentado num templo. Esse Evangelho não pode ficar preso a uma religião. Esse Evangelho precisa ser vivido dentro da nossa casa. Abaixe a sua cabeça. Por favor, feche os seus olhos, não ande, não converse. Eu tenho umas perguntas para fazer para você. A primeira delas é, quem é a prioridade hoje na sua família? Fale com Deus agora sobre essa prioridade. Diga o nome dessa prioridade para Deus. Chore diante de Deus. Fale para Deus por que essa pessoa hoje é a prioridade. Sabe, eu tenho uma segunda pergunta. O que você pode fazer por essa pessoa? Você pode orar, você pode ajudar, você pode ouvir, você pode carregar o peso. Você pode fazer alguma coisa. Seja intencional.
Ame para valer a sua família. Eu tenho uma terceira pergunta, e essa terceira pergunta é: por que você ainda não liberou perdão? Orgulho? Prepotência? Raiva? Ódio? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho vivo, libere agora perdão. Diga na sua alma: eu libero perdão para essa pessoa. Ela me feriu tanto, ela me maltratou tanto, ela abusou tanto, mas hoje eu paro de carregar esse fardo pesado. Está perdoado, está perdoado, está perdoado em nome de Jesus. E sabe, se o Evangelho entra na sua casa, é na sua casa que acontece a grande festa de celebração. Meu irmão, minha irmã, Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo: eu bato a porta do seu coração. Tudo que você precisa fazer é abrir a porta. E se você abrir a porta, o Evangelho entra na sua vida e na sua casa. Queria pedir que todos se colocassem de pé agora. Por favor, fique em pé. Continue com seus olhos fechados, em silêncio, adoração. Pastor Lécio, o Senhor trouxe esta palavra nesta hora, porque o Senhor quis trabalhar com a minha vida. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso que o Evangelho entre na minha casa de verdade. Teu Espírito Santo me mostra o que eu estava me negando a enxergar, que existe sim uma prioridade hoje na minha família. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, e com a ajuda do Pai Celestial eu vou fazer, porque a minha família vai contar comigo. Querido, querida, é hora de você falar com Deus para quem você vai liberar perdão. Diga: ó Deus, eu sabe o quanto foi duro para mim, o quanto foi difícil para mim, mas eu tenho aprendido na tua palavra que o perdão primeiro alivia a nós e só depois aquele que nos feriu. Capacita-me a perdoar, Senhor. Dá-me humildade para pedir perdão, Senhor. Oh Deus, ensina-me a amar a minha família e a minha casa, ao ponto de escolher celebrar com a minha família as vitórias do Senhor na minha vida. Pai, eu quero que o Evangelho de Jesus, que Jesus, que é o Evangelho, entre na minha casa para nunca mais sair da minha casa, Pai. É com você que o Espírito Santo está tratando, querido. É comigo, pastor. Se é com você, onde você está, levante uma de suas mãos. Vamos orar por você, Pai.